Oi, enquanto esse vídeo passa, vou fofocar do dia em que a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da minha escola, fez o meu irmão Maicon ir pro hospital. Finalmente, as férias estavam chegando, e era a parte do ano em que as gincanas aconteciam, e os ganhadores da gincana sempre ganhavam algum prêmio, ou em dinheiro, ou em nota, ou passeio, alguma coisa do tipo. Então você já entendeu que aquilo ali tava valendo a vida, né? Só que naquele ano, a gincana foi separada em etapas diferentes. Ao invés de turmas inteiras competirem umas com as outras, cada sala lá da escola se dividiu em grupos de até 6 alunos. E dentro dessa sala, esses mini-grupos competiam entre si pra um grupo só representar a turma toda, no final da gincana. Só que naquele ano também tinha chegado a turma do supletivo. Eram os repetentes, os doidos, os mais velhos, a galera que tava atrasada de certa forma na escola, que se reunia em uma sala só e tinha um ensino diferente pra poder recuperar o tempo perdido. O meu irmão, que já tinha repetido 48 mil vezes, estava nessa turma, que só tinha gente da pesada. E por conta da última fofoca, o meu irmão não me deixava em paz. E eu tinha pessoas que me defendiam e estavam sempre comigo. E foi aí que, com a gincana, nós nos separamos em um grupo de 6 pessoas. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, Giovana Furacão, Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobalhão sedutor de mulheres, Lívia, a não inteligente e Thales, o barraqueiro. E pra surpresa de ninguém, o meu grupinho ganhou. Em parte porque eu e alguns integrantes deram a vida pra poder ganhar, em outra parte porque a galera tinha medo da Giovana e da Raíssa. Eram brincadeiras e jogos bem elaborados, ok? Aí chegou na parte em que todas as turmas já tinham o grupinho campeão que iria representá-las. E aí é que o negócio ficou quente. Era sexto contra nono, nono contra oitavo, oitavo contra sétimo. Ficou de verdade. E assim foi indo, e tava na fase em que, se você perdesse, você tava eliminado, e quem ganhasse passava pra próxima fase. Meu grupinho foi passando de fase em fase. E sofremos mesmo quando enfrentamos a galera do segundo ano do ensino médio. Mas por uma diferença minúscula de pontuação, a gente ganhou! E chegou no grande dia da final, onde o diretor no pátio com todos os alunos anunciaria os 2 grupos finalistas, e eles se enfrentariam pra decidir a turma campeã. E aí o diretor foi anunciar o primeiro grupo, fiquem de cara porque era o pessoal do supletivo, o grupo do meu irmão, da sala dele. Claramente eles tinham roubado pra tá lá, né? E aí a gente já perdeu as esperanças, porque se eles ganharam roubando, provavelmente tinha algum na nossa frente que roubou também. Até que o diretor gritou o nome do segundo grupo que tava classificado pra final. Abriu o papelzinho e falou: Grupo Furacão Pimentel! Meu filho, a gente gritou e comemorou como nunca! Aí subiu nós 6 lá pra se enfrentar e fazer a gincana, e subiu os 6 do grupo do meu irmão também. E aí a fase final era dividida em 5 categorias. E em cada uma dessas categorias nós teríamos que escolher uma pessoa do nosso grupo pra enfrentar outra do outro grupo. A primeira categoria foi inteligência. Quando a gente soube do título, de cara a gente já descartou a Lívia. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, pelo amor de Deus, eu estudei escola particular a minha vida toda. Essas perguntas aí pra mim não vão ser nada. Deixa eu ir. A gente ficou meio assim, mas a gente deixou, né? Das 10 perguntas, o Thales acertou 9. E a pessoa do grupo do meu irmão acertou 7. 1-0 pro meu time, tá? Segunda categoria foi velocidade. Tivemos que escolher o Gabriel, né? Claro, porque além de mulherengo, ele jogava futebol como ninguém. O Gabriel era impecável. Só que pro nosso azar, no grupo do meu irmão, ele enfrentou um garoto que tinha 20 anos de idade. Era quase o dobro do tamanho do Gabriel. E o Gabriel já era alto. E era uma corrida que tinha que ter agilidade pra passar pelos negócios lá. E mesmo dando o máximo de si, o Gabriel perdeu, porque nem tinha como, né? 1-1, galera. Terceira categoria, equilíbrio. Tinha que passar por umas plataformas altas que tinham colchões em volta, tá? E quem caísse ou demorasse mais pra atravessar, tava fora. E aí nós escolhemos, né, a lutadora do nosso grupo, que já lutou capoeira, jiu-jitsu, Raíssa Pimentel. Ela tava lado a lado, né, do oponente do grupo do meu irmão. Ela virou pra ele e falou assim: aí, cuidado pra tu não se machucar, hein, princesa. Aí o menino falou assim: aí, cuidado com o meu braço, valeu? Aí assopraram um apito e foram os dois lá em cima. Até que no meio do caminho, o Songo Mongo fez assim na Raíssa. Pum! Esbarrou, a coitada caiu e foi eliminada. A gente reclamou, mas não deu em nada, porque aquele diretor é um machi. Eu não vou falar, que eu não quero tomar processo. 2-1 pro grupo do meu irmão. A quarta categoria era trabalho em equipe. Uma das pessoas teria que ficar com fone altíssimo, enquanto a outra falaria uma frase. E através da leitura labial de quem tava com fone, quem acertasse mais corretamente o que o outro estivesse falando, ganhava. E a dupla seria eu e a Lívia contra 2 irmãos do grupo do meu irmão. E por eles serem irmãos, já estavam achando que tinham ganhado. Mas não mesmo. Mas não mesmo, porque eu mandei a Lívia colocar o fone e eu que ia falar pra ela a frase pra ela tentar adivinhar o que eu tava falando. Só que o que eles não imaginavam é que eu e a Lívia, a gente fazia isso sempre. Porque eu sempre tava fofocando com ela, mas não podia falar alto, e às vezes eu tava do outro lado da sala e ela entendia. Não deu outra. Das 10 frases que eu falei, as 10 ela adivinhou. E nós ganhamos de lavada. 2-2, tá? Aí no final, quando a gente já tinha ganhado, a Olivia preferiu ficar com fone, porque ela falou que a música tava boa. E o resto da gincana, ela ficou lá ouvindo a musiquinha dela. Nem sabia que tinha ganhado, ela só participou, só tava feliz. Só que agora só faltava uma categoria. E de cada grupo, só uma pessoa não tinha participado ainda. E a categoria era força. Quem tava faltando? Giovana Furacão contra o meu irmão. E o desafio era quebra de braços. Meu irmão começou a zoar, falando que ia ser covardia. Aí a Giovana sentou na mesa de frente pra ele e falou assim: ai, ai, dá tempo de você desistir ainda, Maicon. Aí o diretor perguntou pra Giovana se ela realmente tinha certeza que queria competir com meu irmão. Ela só olhou assim pra ele, ó. O diretor entendeu tudo e contou até 3 pra começar. Só que o que ninguém sabia, e apenas eu tinha reparado, é que o braço que o meu irmão ia usar contra a Giovana Furacão é o braço que ele tinha machucado lá quando ele caiu do telhado junto comigo na fofoca antiga que eu contei. E aí, o jogo começou. De um lado a Giovana, do outro meu irmão, e os 2 braços não se moviam. Em questão de pouco tempo, a Giovana tava começando a perder as forças, fazendo uma cara de sofrência. Ela tava realmente se esforçando, enquanto meu irmão tava super tranquilo. Porém, com o tempo em que a Giovana tava aguentando, o braço do meu irmão começou a doer. E por um leve deslize, assim que a Giovana apertou mais forte a mão dele, ele fez uma leve carinha de dor. Isso foi o suficiente pra Giovana
Furacão ajeitar a coluna e olhar no fundo da alma do meu irmão. Só isso acabou com ele. E aí, aos pouquinhos, a Giovana foi virando o jogo. E falou: eu acho que agora que você entende o porquê que me chamam de Furacão. E pegou o braço dele e fez assim, ó. Pum! Acabou, gente! A gente tinha ganhado! O pessoal da escola ficou 3 segundos assim, ó. Logo em seguida, todo mundo começou a comemorar. Porque ninguém suportava o pessoal do supletivo da turma do meu irmão. A gente ganhou o passeio! Logo em seguida, o braço do meu irmão continuou doendo e doendo cada vez mais. Ele reclamou, gritou, há boatos que ele chorou no banheiro, até que ele foi na diretoria, o diretor chamou a ambulância pra levar ele pro hospital, e no final de tudo, o diagnóstico era que o braço dele, que já tinha sido torcido, tava doendo porque ele tinha passado por uma pressão muito grande. E por isso voltou a doer e doer bastante. Meu irmão botou uma leve faixa no braço e seguiu a vida, humilhado. Mais do que nunca, meu grupinho ficou super reconhecido na escola, e finalmente tivemos paz. Mas o grupo do meu irmão não tinha superado a derrota, e nem o nosso patamar agora. E eles esperaram, e decidiram se vingar no dia do passeio. Oi, enquanto esse vídeo passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu dei início a uma guerra com meu irmão. A gente tava numa época muito complicada lá na escola. Era um diretor novo, muitas regras novas, muito dever, muito trabalho, muita prova. Mas tava chegando a época de descansar porque só faltava um trabalho pra eu entregar. E era um trabalho em dupla que eu fiz com a Lívia, a menina da minha turma, que era, tadinha, um pouquinho lerda. O trabalho era pra entregar na segunda. Na sexta-feira, a Lívia já tinha feito metade. E aí eu peguei o trabalho com ela e levei pra minha casa pra eu concluir o resto. Naquele dia mesmo, quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer minha parte. Fiquei até de madrugada fazendo. E no sábado, quando eu acordei, ainda fiquei o dia inteiro pra completar aquela merda. Até que finalmente eu acabei e podia dormir tranquilamente. Tava tão cansado que eu morri, literalmente. A Bela adormecida entrou no meu corpo assim e foi. Aí, do nada, eu sinto alguém fazendo isso aqui assim, ó, no meu ombro. Acordei cheio de remela, babando. Era meu irmão mais velho, Maicon. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ué, tu não tem aquele trabalho lá pra tu entregar hoje, não? Da apresentação de tarde, o ônibus já vai passar, irmão. São 12h10, o ônibus vai descer 12h20. Bora, Romulo, rápido, se arruma. Eu assim, acordando ainda, nem raciocinando nada. Aí começou a bater o desespero. Em 5 minutos, eu lavei o rosto, escovei o dente, tomei café e botei o uniforme. Peguei minha mochila e saí de casa. É um sol de meio-dia, assim, na minha cara, eu com um bigode cheio de Nescau. Fui passando, né, de mochilinha pelo meu bairro. Os bares abertos, cheios de gente. Um monte de criança na quadra brincando. Mas eu só tava focado em uma coisa: ler o papelzinho das coisas que eu tinha que apresentar no trabalho. Deu 12h20, 12h30, 12h40 e cadê o ônibus? Aí eu fiz o quê? Liguei pra Lívia e falei com ela que eu não ia conseguir chegar no horário, que era pra ela, por gentileza, pedir ao professor pra gente ser os últimos a apresentar pra dar tempo de eu chegar na escola. Porque o horário do ônibus tava tudo atrasado e eu não ia conseguir chegar a tempo. Aí a Lívia começou a rir. Aí depois de 10 minutos rindo da minha cara, ela falou assim: mas se você sabe que o ônibus vai atrasar, por que você não pega o ônibus mais cedo? Aí eu desisti, meu celular tava 1%, desligou ali mesmo e o ônibus chegou. Entrei no ônibus, já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Porque o motorista de cara já começou a rir quando me viu. E ele só vivia mal-humorado, ou ele tava num dia bom, ou tinha algum palhaço ali, né? E eu não tava vendo. E o pessoal do ônibus tudo me olhando assim, ó. Aí eu sentei no banco que tem antes de você passar na roleta. Abri meu papelzinho e comecei a treinar o que eu ia falar no trabalho. Quando tava quase chegando no ponto da escola, eu me levanto e vou até a roleta pra passar, pra poder descer no ônibus. No que eu pego o cartão da escola e faço assim, ó, pá, na maquininha, apareceu escrito em cima: dia inválido. Aí eu indignado falei assim: pô, cobrador dessa força aí, acho que bloquearam meu cartão de inválido, olha isso. Aí ele olhou na minha alma e falou assim: ô camarada, domingo não passa mesmo não, né? E tudo começou a fazer sentido na minha mente. Tava todo mundo na rua, vivendo feliz e tranquilo, porque era domingo. O ônibus demorou porque era horário de domingo. A Lívia riu da minha cara porque eu falei que eu ia chegar atrasado na escola no domingo. Naquele momento eu me senti menos inteligente que ela. Vocês têm ideia do que é isso? Além disso, minha calça tava do avesso. O emblema da escola, que fica na coxa, tava na parte de trás. Eu fiquei 10 segundos pensando no que eu ia fazer. E aí eu expliquei, né, pro cobrador que eu tinha trocado as datas, se eu não podia ficar no ônibus até ele fazer o trajeto da cidade toda e voltar pro meu bairro. E aí eu desci quando chegasse na minha casa de novo, porque eu não tinha passagem. Aí ele riu da minha cara, fez 500 piadas, zoou com os passageiros todos, conversou com o motorista, pra no fim, depois dessa humilhação, onde todos ficaram sabendo quão burro eu era, ele deixou, tá? Aí fui eu, voltei pro banco onde eu estava, sem um pingo de dignidade, e esperei o ônibus dar a volta na cidade inteira, até chegar no meu bairro de novo. Finalmente cheguei na minha comunidade, e eu percebi que o Michael, meu irmão, já tinha espalhado pra todo mundo, que ele tinha me enganado, e o trouxa do irmão dele, além de estar com a calça virada, tinha ido pra escola no domingo. Enquanto eu fui passando pela rua, eu ouvi um pessoal falando: ei, o cartão não passou. Ouvi outro pessoal rindo, ouvi uma galera falando assim: ei, o uniforme é maneiro. Até as senhoras fofoqueiras que ficavam na rua estavam rindo da minha cara. Cheguei, entrei em casa, minha mãe dando uma risadinha de canto, meu irmão se mijando de rir. Sabe o que eu fiz? Comecei a chorar. Mas eu não chorei porque eu estava envergonhado, não. É porque faz parte do plano. Comecei a gritar chorando, falando que meu irmão tinha passado dos limites, que eu passei muita humilhação, que o cobrador e o motorista brigaram muito comigo, que na hora que eu fui levantar pra me arrumar rápido eu tinha torcido o pé. E inventei um monte de coisa mesmo. Até que teve uma hora que minha mãe mandou eu calar a boca, chamou meu irmão. Aí na minha cabeça eu já tinha perdido de novo. E pra mim ela ia botar ele frente a frente, ia mandar ele pedir desculpa e ia ficar por isso mesmo. Mas por incrível que pareça, ela começou a falar um monte pro meu irmão. Brigou com ele, botou ele de castigo em um monte de coisa que ele gostava. Fez ele me pedir desculpa. E durante uma semana ele ia ficar com todas as minhas tarefas em casa. Pela primeira vez, eu tinha finalmente ganhado. Tinha ganhado a batalha. Porque a guerra mesmo começou quando a suspensão do meu irmão finalmente acabou. E ele voltou pra minha escola, só que numa turma nova. O novo diretor tinha montado uma turma com os repetentes, pra eles se acertarem no ano escolar. O meu irmão e a turminha dele, de pessoas mais velhas e repetentes, não iam mais me deixar em paz. Mas essa guerra não me causou medo não, porque eu estava muito bem acompanhado. Você mexeu comigo ou com qualquer um do meu grupinho, você mexeu com todos. E mais do que o suficiente, no auge da sua carreira, nós tínhamos a Giovana Furacão.
Oi. Enquanto a receita tava passando, se liga nessa fofoca. Depois que o diretor militar e o seu filho chegaram na nossa escola, começou a ficar difícil saber se a gente estava no colégio ou no exército. Não podia fazer mais nada, um monte de regra, tava impossível estudar lá. Fora o filho do diretor, que começou a achar que ele também mandava na escola. Ele esculachava os alunos, fofocava tudo pro pai dele. E aí nós chegamos no período do ano onde era feira de ciências, onde todas as turmas se separavam em grupos e cada um desses grupos ficava com um tema. E no grande dia de apresentação, onde o diretor tinha convidado empresários, um monte de gente pra avaliar os nossos trabalhos, nós, com os nossos grupos, apresentaríamos os nossos trabalhos. Com cartolina, aqueles trabalhos em maquete com isopor gigante. O meu grupo, que a função era construir uma mini fábrica, era eu, Giovana Furacão, a barraqueira, e um aluno recém-chegado na escola que já estava de saída porque ele ia se mudar pra cidade dele de novo. E eu só não vou falar o nome dele porque eu não quero expor ninguém no momento. Que foi? Eu não vou falar mesmo. Aí chegou o dia da apresentação. E nas mesas que estavam fazendo um círculo na sala, cada grupo começou a botar o seu trabalho. A nossa mini fábrica já estava quase pronta. Só faltava a Giovana terminar de ajeitar umas pedrinhas que ela tinha ganhado da vozinha dela. Aí chegou o filho do diretor na sala com o trabalho dele gigante, lindo. Em cima de um isopor gigante, assim, um negócio bem trabalhado, sabe? Botou o trabalho dele na mesa, olhou o trabalho de todo mundo e começou a rir, debochar. Até que ele foi na mesa do meu grupo, viu que a Furacão tava ajeitando as pedrinhas. Eu era pequeno, um pouco mais abaixou de joelho no chão e começou a juntar as pedrinhas. Aí o diretor, antes de botar a camisa dele, falou assim: e foi mal, não é pra ter descontado. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, assim que ele chegou, antes que o trabalho dele tava pegando direção de nós, a raiz que ele tava sinistra, ele saiu da mesa dela e foi na direção dele. Tocou as costas dele e falou assim: aí veja, e achou que ela tava querendo apreciar o trabalho dele. Eu passo do lado e deixou o Pimentel ver, né? Ela pegou o trabalho dele assim, ficou de frente pro filho do diretor, que fez assim. Partiu uma caixinha de dois, essa pra tudo quanto é lado. Aí os dois pedaços de cima da mão dela, na hora que o filho do diretor foi falar alguma coisa, a Raíssa falou assim: mexe com meus amigos. Mais uma vez, e voltou pra mesa dela. Viu que o diretor não engoliu aquela situação de jeito nenhum. Aí ele gritou assim no meio da sala: que eu não consegui apresentar o meu trabalho, ninguém aqui vai. E o primeiro que eu vou quebrar vai ser o de vocês. Apresentou o meu trabalho e veio na minha direção. Eu fofoqueiro, medroso, braço de miojo. O que eu ia fazer? Isso foi o que ele pensou. Porque no momento que ele apontou pra mim e veio andando, eu saí do meu lugar e também fui na direção dele. Até que parou eu e ele, frente a frente. Eu cheguei pra frente, cheguei no ouvido dele e bem baixinho eu falei: se você encostar o dedo no trabalho de qualquer um aqui dentro de novo, eu vou espalhar pra escola inteira. Essa escola você paga de dragão, você vai ter mais de uma verdade dele, não pra avisar, eu decidi que a escola inteira fica sabendo. Aí eu bem mesmo em choque, mas ele tá aí com ele, tá? E eu não podia deixar de falar. Por aquele fotógrafo, já registrar no mural da escola, a galera do novo ano, e ele também maquiagem, já separado na gente pra tirar foto. E a dona Márcia deixou bem claro que a nossa turma ia ser a última da escola a tirar foto, porque ela já fez pior e aí ela ficou até que finalmente chegou o dia da festa. Porque ela não tava com uma galera fazendo maquiagem, mas ele já passou no cabelo, outra mulher tava no cabelo, ela tava toda esticada na sala. Enquanto ela faltando 20 minutos pra ir embora, a moça. E a gente falou assim:
toda descabelada. Aí quando pareceu que uma tinha se agitar, alguns meninos que estavam rodando em cima, atrás do grupo, sem querer ou querendo, eles fizeram um penteado em cima das patricinhas. Aí ela ficou assim, gente, corta o meu cabelo. Aí dois que era mal, a gente sabia é que a gente estava prestando uma das piores fases da nossa escola. Não esqueça que o link da plataforma está vindo meus aqui. Oi, vou focar pra vocês que fiz ameaça de massacre lá na escola. Todo ano sempre tinha esse tipo. Do nada, eu ia começava a atacar pessoas e começava a surgir ameaças em muitas escolas. Só que dessa vez, na minha, quando estávamos chegando perto dessa sessão, começaram a escrever nas paredes do banheiro, nas paredes e nas mesas de algumas salas que teria um grande massacre. E o pessoal da escola começou a ficar desesperado. Até que chegou na sala de escola. E a grande maioria da galera que não queria perder nota acabou indo na escola. Confesso pra vocês que eu tava todo cagado. Aí decidi que provas. E tinha duas aulas de uma prova e outra. Mas era só 20 minutos, então comeu alguma coisa no intervalo e no banheiro beber uma água. Aí tocou o final que o texto da primeira prova tinha acabado e tava na hora do intervalo. E eu e a minha amiga, que de inteligência não era forte dela, ficamos andando pela escola preparado pra gente voltar pra sala. Aí do nada eu comecei a prestar atenção nos meninos que estavam vindo lá de trás da escola. Tipo, parecia alguém fazendo barraco. Aí eu coloquei o jeito de um fora daquele e aí eu estava dando virada. E ali foi me acompanhando. Quando eu cheguei na frente da escola, tinha um Thales, que era da minha sala, o menino mais estudava no bolso daquela escola. E ele tava gritando e brigando com os gêmeos do 7º ano, que eram dois filhos que só faziam merda. Eles aprontavam toda essa escola, eles eram terríveis. E eles não se davam mal, eles botavam a pessoa no outro. Nunca sabia que então eles não têm. Não, o nome dele, porque eles tinham altura e tamanho pra dar uma rua. Aí eles encontraram na rua, era apanhado, João e Paulo. E eu falo mesmo, entendeu? Aí eu cheguei e perguntei pro Thales por que ele tava arrumando aquele barraco. Ele virou pra mim jogando o cabelo que ele não tinha e falou assim: é porque esses dois que estão escrevendo na parede que depois eu vou ter massacre. Olha só a cabeça que ele tava jogando na parede. Mas eu dei uma vez que ele me flagra. Aí a amiga louca pegou e falou assim: eu só não tô entendendo uma coisa. Por que eles dois que estão escrevendo nas paredes? Aí eu olhei assim pra ela, ó. Ela olhou pra mim, pensou um pouquinho e fez assim, ó. São eles dois esse tempo todo. E aí os gêmeos começaram a mandar a gente meter o pé, dizendo que não era pra ninguém ter visto o que eles estavam fazendo. Aí eu falei assim, cara, não igual, o Thales riu pra mim e falou assim: olha que vocês estão não vão fazer nada não, eles estão brincando, eles estão achando que é bonito. As pessoas vão ficar, vão ver eles são isso tudo, pra todo mundo ficar comigo. Eu vou na dona Marta, aí eu chegou e falei comigo, assim, eu passei a Marta com o caldo que tinha visto e ela chamou os gêmeos lá na sala dela. Gente, eles desmentiram tudo, falaram pra eles que eles não tinham feito nada, que eles estavam ele voltou pra mim e pra mim, na verdade, a Lívia tava paralisada, morrendo de medo de ver, metade do cabelo ficou calada. Aí eu comecei a falar e expliquei a situação toda pra ela. Enquanto eu tava falando, todo mundo começou a falar junto. A Marta deu uma tapão na mesa dela e falou assim: eu quero saber a verdade, João e Paulo, não mente pra mim. Gente, você já fez tudo pra mim. Não precisa, diretor, mas a porra de tudo aí, dona Marta. Virou pro
Se você mais uma vez, eu vou pular em cima de vocês todos. Com as minhas unhas, eu vou fazer tatuagem na cara de vocês. Aí o gênio percebeu que não era brincadeira. Começaram a brincar. Eles falaram que já estavam fazendo aquilo há 2 semanas. Que eles ficavam se revezando na sala de aula pra poder rabiscar a escola inteira. Falaram também que eles tinham feito vídeos fakes e que tinham mandado mensagens anônimas avisando do massacre. Mas que era tudo por causa de uma zoeira e deixaram escapar por parte de uma distração. Desde quando a Márcia ficou curiosa pra poder distração. E na hora que ela perguntou, ela percebeu que o João e o Paulo estavam com medo de falar. Aí ela ficou fazendo pergunta, e os meninos não falavam nada. Eles se desconectaram. E ele tava sem falar até aquele momento. Então a gente ela virou e começou a gritar assim, ó. Eu com medo de morrer na escola. E esse tempo quando você faz brincadeira. Aí ela virou pra mim e falou assim. Eu falei, de novo, né? Aí eu acalmei ela, porque ela tava certíssima depois de tanto tempo. Porque ali pessoal falava besteira, mas naquele momento ela tinha gostado. Aí os gêmeos, por atenção, começaram a falar. Disseram que o colega mais velho deles de classe tinha mal que eles rabiscassem nas paredes, fizessem os anúncios pela escola. Todo mundo ia ficar sem aula pelo menos uma semana. E eles só tinham aceitado fazer isso porque eles não queriam ir pra escola. E aí eles continuaram explicando, falando que esse menino que era mais velho da escola deles, chamado Victor, já tinha reprovado o 7º ano 3 vezes e vivia isolado na escola. Não falava com quase ninguém, e era muito tinha sabe aquelas pessoas que jogam algum explode no meio das coisas de teste. E quem tava falando era eles assim, todo ao mesmo tempo, pra distrair o pessoal, que esse tal de Vitor poder fazer uma brincadeira com o pessoal. Eu não sei vocês, mas na hora eu já tava entendendo tudo. O Thales já tava querendo sair daí pra resolver com o Vitor. Falou que a diretora só precisava de 5 minutinhos do mano a mano com ele. Aí a diretora mandou todo mundo se acalmar, voltar de volta da sala e tava todo mundo proibido de tocar no sino. Todo mundo ficou quieto. A gente fez a segunda prova e meteu o pé na escola. No outro dia de manhã, na porta da escola tava a coordenadora e 2 policiais. E a gente ficou assim, viu esse policial na nossa escola. Quando o Vitor chegou, juntamente com os 2 policiais e a coordenadora, eles foram direto pra sala da diretora. Ele ficou mó fofocaiada na escola. Depois desse dia, a gente nunca mais viu o Vitor. Os bots tinham sido levados pra uma cadeia de adolescentes. Com o tempo, com todas as fofocas, o assunto morreu. O gênio ficou na noite de suspensão de ensino separado. Agora um estudava de manhã e o outro estudava à tarde. E mais ou menos um mês depois, uma representante de turma do 7º ano achou a apostila do filho que estava na escola. E nela tava uma lista com um monte de nomes de pessoas da escola. Os desenhos muito estranhos. E mais fácil do tipo, você não pagava, todo mundo pagava. E aí, então, olha que eu tinha estudado na classe. Até hoje eu não sei em detalhes o que tava rolando naquela época na escola. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O fato da gente ter fofocado a diretora pode ter salvado muita gente. Mas enquanto essa gente passa, eu vou focar pra vocês. Um dia que rolaram a menina na escola, na cadeira da escola. A então, uma das meninas mais tristes que eu já vi, tinha se envolvido numa treta um tempão com a menina do 1º ano do ensino médio. E depois de um bom tempo, quando todo mundo pensou que essa história já tinha se encerrado, um certo dia, quando a Raíssa foi levantar da cadeira, ela percebeu que tinha tacado super cola. E não tinha mais como estudar porque ela estava ali. E consequentemente estava começando a arrasar. E ela sabia exatamente isso. Porque essa garota quer manda o peso na nossa sala. Ela só escreveu, dava pra saber pra ela. Eu ia deixar ela, ela não ia sair dali por nada. Ela pediu ajuda pra mim, pra mim. A Raíssa Pimentel colada na cadeira, aí o Pimentel falou, uma ideia brilhante, que pra tirar super cola, precisava só jogar água fervendo. Aí a Pimentel falou assim pra ela, vai jogar água fervendo em cima de mim, e a verdade não vai dar. A tia da Miranda não quer dar uma caneca pra sustentar. A gente não podia falar a boca, ela sustentava o meio, mas quase que na sala. Gabriel, um dos bobões lá da minha turma, apareceu na cara da Raíssa, né? E ofereceu a calça dele pra ela usar. Deu nem tempo dela falar não. E já passou assim, tirou só de cueca e tirou a calça dele gigante que a Raíssa tirou dali. Aí o Gabriel falou que eu poderia falar pra você. E eu pedi a calça dele, depois eu devolvi. Aí a Raíssa deu o da calça dela e teve que fazer muito uma manobra pra ela conseguir fazer ali. Mas ela botou a calça do Gabriel. Perguntou pra mim se eu sabia onde era a sala da irmã do Pedro. A menina tinha colado a Raíssa na cadeira. Aí o maior fogo que eu tava na escola. Falei vou cobrar mesmo, tô indo lá agora. Pegou o fundo de cola de colar papel pra cima. Pediu pra mim ver uma slide que ela sempre levava pra escola. Falou que ia dar outra pra ela depois. E já pensou que você deu a slide. Eu falou aqui, misturou, depois que virou uma meleca, uma bola, ela deu um conforte e falou assim pra mim, agora vamos, leva lá, primeiro ano do ensino médio, a sala da irmã do Pedro, e a gente já tava quase saindo da nossa sala, eu ajudando com a menina mais da rasteira da nossa escola, falou assim, aí eu vim aqui, tu tá indo lá naquele vídeo que ensinou, aquele lá da porta que pode ter na nossa turma, aqui não, prendeu o cabelo, onde ela vai ser, vambora, aí você vai falar, então, com a calça arrastando no chão, segurando aqui atrás, um pote cheio de slide, Gabriel de cueca assistindo a gente, e eu nos acompanhando, achando que a gente tava indo pro resultado com ele, eu criando todo mundo que sabia que era a sala, e a gente fazendo igual uma figuração, passando, a gente chegou na sala, na porta, com 2 anos, aí os moleques falando assim, ele sai, não, é só o pessoal do ensino, antes que a gente pudesse defender qualquer coisa, nossa, gente, disse que 2 meninos, a menina, cada cara, ela falou assim, sai, me jogando, fica de fora, aí o pessoal
irmã do Pedro segurou o braço e falou assim: você é paciente, né, Felipe? Essa foto ficou ridícula você, Felipe. Mas é, fui eu que colhei pra fazer o quê? Aí a Raíssa falou assim: bem calma, eu vou comprar uma calça nova. E você, como é que tá o seu cabelo? Na hora que a irmã do Pedro fez uma cara de meu cabelo, a Raíssa deu assim, pode deixar tudo assim. Bom, pegou aqui assim, ó, na cara do menino, no cabelo dela, a Raíssa de que era coxinha, se esticou assim e esfregou na cabeça da garota lá. E a menina não teve reação, ela só ficou assim, ó. A Raíssa virou pra mim e pro pessoal que estávamos assistindo de camarote e falou: podemos ir, gente. Ela já entendeu quem é maluca. E fomos embora. Aí a última a sair da sala foi a Giovana Furacão. Aí a gente fechou a porta, ela fez assim, ó. Passa perto. Bateu uma porra, deu eco na escola inteira. Aí, depois dessa coisa toda, o Gabriel, como era o Gabriel, ficou desfilando com ela na escola. A irmã do Pedro tentou lavar o cabelo, não adiantou, fez uma gororoba. Depois disso, nunca mais ela se meteu com ninguém da nossa escola. Aí ficou mais respeitada na nossa escola. E até hoje a Anitta não recebeu o uniforme dela de volta.